Muito boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Hoje nós não teremos a aula inaugural do Departamento de Filosofia, incluindo a pós-graduação, os cursos de graduação. Temos um apoio do CAFIL também na organização, então todos os institutos do Departamento de Filosofia estão envolvidos. Então é com muita satisfação que temos o professor Paulo Margutti aqui conosco. Então eu vou passar a palavra à professora Mariana, que fará uma breve apresentação do professor Margutti, e aí então damos início à conferência propriamente dita, que é o que nos interessa. Obrigado, professor Paulo Margutti. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença do professor Paulo. É uma honra poder recebê-lo. E vou falar um pouquinho sobre a trajetória dele. O professor Paulo ele participou da comissão de avaliação da CAPES. Ele já foi coordenador do comitê assessor do CNPq. E ele já participou também da composição da primeira diretoria da ANPOF e foi, por alguns anos, pesquisador 1A do CNPq. O professor Paulo se dedicou ao estudo da lógica, filosofia da linguagem e, mais recentemente, ele vem estudando a filosofia brasileira. E, para concluir, então, o professor Paulo ele atuou muitos anos como professor na Universidade Federal de Minas Gerais, se aposentou lá como professor titular e agora ele dá aulas na FAGE. Bom, então antes de eu passar a palavra para ele, eu gostaria de fazer aqui uma propaganda sobre o livro dele, um livro muito instigante, excelente, a História da Filosofia do Brasil. Então, é um projeto que envolve aqui a elaboração de 3 ou 4 livros. Esse é o primeiro volume e aborda o período colonial, de 1500 a 1822. Então, eu recomendo a leitura a todos, respeito à nossa identidade. Tá? Então, eu passo a palavra ao professor. Bom, inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite, agradecer pela presença de tanta gente, né, para discutir um assunto que me é caro, né, e passando diretamente então para o assunto, eu gostaria de inicialmente prevenir alguns de vocês no sentido seguinte: eu acredito que eu vou falar algumas coisas aqui que nem todo mundo vai gostar, né? E então, quando isso acontece, a gente fala, vou fazer uma provocação, né? Então, vocês entendam nesse sentido, né? Se eu disser alguma coisa desagradável, vocês considerem que se trata de uma provocação e que eu estou aberto à discussão no sentido da gente poder tentar esclarecer as posições envolvidas, né? Bom, e para começar essa provocação, eu vou falar sobre uma experiência pessoal que eu tive e que me levou ao estudo da filosofia brasileira. O que aconteceu foi que eu fiz o meu curso de graduação no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. E quando eu comecei a fazer o curso, nós tínhamos uma disciplina chamada Filosofia do Brasil, que foi ministrada por diversos professores, né? E essa disciplina, eu sempre achei que a gente precisava estudar a filosofia no Brasil, mas nunca me senti muito obrigado a isso, porque sempre tinha alguém que estava, né, descascando o abacaxi no meu lugar, né? Então eu fui levando a coisa desse jeito. E nos meus estudos eu acabei escolhendo, né, na área de lógica e filosofia da linguagem, eu acabei escolhendo trabalhar sobre o Wittgenstein, e a minha tese de doutorado, inclusive, é sobre o Tractatus do Wittgenstein. A minha tese também para professor titular é sobre o Tractatus. Essa tese, inclusive, deu origem a um livro chamado Iniciação ao Silêncio, né, em que eu tento fazer
uma interpretação globalizante do Tractatus, e a coisa estava indo bem nesse sentido. Aí o que aconteceu que me fez mudar de rumo foi o seguinte: em 2001, o Departamento de Filosofia passou por uma avaliação. Vocês sabem que os departamentos passam geralmente por avaliações, né? Então foi nomeada uma comissão e, pelo que eu me lembro, tinha um professor da USP, um professor da Unicamp e um professor da própria UFMG, só que ele não era do Departamento de Filosofia. Então fizeram a avaliação, conversaram com professores, conversaram com alunos, fizeram uma radiografia geral do departamento, e quando terminou a avaliação, o que a comissão concluiu foi o seguinte: olha, de um modo geral o departamento está bem, mas nós estamos achando que vocês estão dando poucas aulas de lógica no departamento, né? Na realidade havia uma disciplina só, era eu o responsável pela disciplina, e essa disciplina, inclusive, eu fazia o seguinte: uma primeira parte, não exatamente metade do curso, eu dava lógica aristotélica, porque eu sempre achei que quem estuda filosofia precisa conhecer minimamente a lógica aristotélica, e depois eu dava uma pequena introdução à lógica simbólica, né? Mas é claro que era pouco, né? Então o pessoal falou: olha, pouca aula de lógica, vocês deviam ter dois cursos de lógica, pelo menos 2 disciplinas, né? E aí realmente a coisa ficaria mais adequada. Só que colocar 2 disciplinas, como a grade curricular já estava completa, né, isso significava que alguma disciplina ia ter que sair, né? A famosa história de tirar a roupa de um santo para vestir o outro, né? E evidentemente a comissão, né, sugeriu o seguinte: falou assim, olha, tira o que for menos significativo na grade, né? E o que é menos significativo na grade? Filosofia no Brasil, né? Tira essa filosofia e coloca 2 lógicas, né? Lógica 1, lógica 2, está resolvido o problema. No meu caso particular, eu até era para ter ficado assim relativamente satisfeito, porque eu, de certa maneira, o poder da lógica sobre a grade curricular ia aumentar, né? Os tentáculos da lógica sobre o departamento iam ficar maiores, né? Mais abrangentes. Mas eu não me conformei com esse fato e achei que estava muito errado tirar a filosofia do Brasil para colocar a lógica no lugar. E então, para compensar essa situação, eu fiz uma coisa meio inusitada, mas foi o que eu encontrei pela frente na ocasião. Eu criei no departamento um grupo de estudos de filosofia do Brasil. Esse grupo de estudos se reunia fora do período de aula, era uma espécie de atividade extra-classe, né? E, inclusive, o grupo ficou conhecido mais tarde como Grupo Fibra. Nós até achamos uma sigla muito boa, né? Porque dá uma ideia de, né, que tem força o negócio, tem consistência e tudo mais. E o grupo funcionou muito bem de 2001 até 2010, né? Eu me aposentei na Universidade Federal em 2006, comecei a dar aula na FAGE exatamente no mesmo ano e fiquei até 2010, quando eu achei que eu tinha me aposentado definitivamente. Mas eu retornei à FAGE em 2013 e estou lá até agora. E o Grupo Fibra, ele permaneceu ativo, muito ativo até 2010. Depois disso, realmente, eu fiquei meio assim, morando no interior, no sul de Minas, né? Era muito difícil fazer alguma coisa em termos de coordenação do grupo. Ele ainda existe, tem até página na internet, se vocês procurarem Grupo de Estudos de Filosofia do Brasil, vocês acham lá, e tem textos disponíveis, tem algumas notícias, né, a respeito do grupo e tudo mais, né? E então, esse grupo, ele contou com uma população flutuante de alunos durante muito tempo, né? Os alunos se interessavam, assistiam, dali a pouco se formavam e iam embora, vinha outro aluno, etc. E durante esses anos todos o grupo trabalhou diversos assuntos, nós discutimos muita coisa de filosofia brasileira, e isso realmente foi muito bom para mim também, porque eu pude começar a me dedicar mais diretamente a esse assunto, né? E, além disso, eu tinha um projeto de pesquisa no CNPq e eu resolvi alterar o projeto, porque eu estava muito dividido. Eu estava trabalhando um assunto que não era mais o assunto que me interessava. Então eu tentei
né, arriscar, né, eu apresentei ao CNPq um projeto sobre filosofia no Brasil, né. Dei sorte que o projeto passou e aí no restante do tempo que eu trabalhei no CNPq, eu trabalhei nesse projeto. Foi graças a esse projeto que saiu o primeiro volume aí da história da filosofia no Brasil. Bom, isso posto, né, o que eu pude constatar além disso, quer dizer, além dessa experiência pessoal que eu estou citando para vocês, né, eu pude constatar, assim, no lidar com as pessoas, e eu sempre viajei bastante, entrei em contato com muita gente em diversos departamentos, já falei sobre filosofia do Brasil em muitas ocasiões, e sempre eu notei uma receptividade muito grande das pessoas em relação a certos aspectos. E algumas das coisas que eu notei, né, em todos os departamentos é o seguinte: primeiro, as pessoas sabem de um fato que é o seguinte: existe entre nós, né, uma espécie de invisibilidade, ou seja, em termos filosóficos, né? Eu, por exemplo, se eu estudo Wittgenstein, eu conheço todos os intérpretes estrangeiros de Wittgenstein, mas os intérpretes brasileiros, né, até posso conhecer, mas eu não dou tanta importância quanto eu dou para os intérpretes estrangeiros. Eles é que são importantes, né? O resto, vocês sabem como é que é brasileiro, não é lá grandes coisas, né? Vocês sabem que brasileiro para fazer filosofia nunca foi lá assim muito recomendável, então o pessoal não dá muita atenção para isso. Eu tenho até um texto em que eu aproveito a tese do Sérgio Buarque de Holanda sobre o homem cordial, e eu tento mostrar como que o filósofo brasileiro pode ser visto na ótica da cordialidade, né? E na ótica da cordialidade, o que o brasileiro faz é o seguinte: ele não dialoga com o seu compatriota, vamos dizer assim, porque isso pode dar briga, né? E a gente costuma personalizar as coisas. Então, eu não vou criticar um amigo meu, porque ele vai ficar com raiva de mim, né? Ele vai achar que eu não estou criticando as ideias dele, ele vai se sentir agredido pessoalmente, e isso a gente tenta evitar. Então, as críticas que a gente faz é o seguinte: ou conversa à parte com a pessoa, ou então fala pelas costas. Mas assim, você, né, atacar direto é arriscado, né? Então, nós temos essa tendência, né, e isso cria essa invisibilidade, né? Nós somos mais ou menos invisíveis em relação uns aos outros. Eu me lembro que uma vez eu estava nessa época eu ainda não tinha percebido isso, eu até enxerguei isso de uma maneira equivocada. Mas um colega meu, ele estava numa banca de mestrado, e na hora da arguição, né, do mestrando, ele reclamou o seguinte: falou, olha, aqui no Brasil tem tanta gente que escreve sobre esse autor, né? Eu não vou falar o autor, senão vocês vão adivinhar quem é, então vamos deixar em suspenso. Aqui tem tanta gente que estuda esse autor, por que você não procurou citar essas pessoas, estudar essas pessoas? Por que é só a estrangeirada que conta, né? Eu achei que ele estava fazendo um pouco de... que era meio cabotinho, que ele estava querendo, né, puxar a sardinha para o lado dele, e na realidade ele estava falando uma coisa muito correta, né? Nós temos que dialogar uns com os outros, nós temos que enfrentar isso. E aqui no Brasil, inclusive, nós temos uma outra característica, que é o seguinte: se eu não concordo com o que uma pessoa diz, e se eu não concordo visceralmente, eu passo a considerar que aquela pessoa não merece a menor consideração. Entendeu? Isso é um erro grosseiro, né? Porque aí a ideia que aquela pessoa está defendendo não foi contestada, não há debate, né? E o debate é que é o importante. E nós temos essa tendência. Então, o primeiro aspecto seria esse, a invisibilidade, né? E o outro é o seguinte: a nossa maneira de praticar a filosofia é extremamente voltada para o comentário, né? A gente gosta de comentar texto, nós somos educados para isso. Isso significa, então, que assim, o mais original que a gente consegue aqui no Brasil em termos de produção filosófica é apresentar uma interpretação original de um autor estrangeiro. Mas que isso não dá, porque nós não fomos preparados para isso. Tanto é verdade que, se vocês pegarem as teses de doutorado produzidas aqui no Brasil, é muito interessante, né, a gente observar o que acontece. Vamos supor uma tese de 3 capítulos, tá? Normalmente é isso, 3, 4 capítulos, né? Então
Então, assim, nos primeiros 2 capítulos, o freguês prepara o palco só, né? Então, assim, ele não está trazendo que a tese tem que ser uma transgressão, ele tem que ter uma contribuição pessoal, né? Então, assim, no começo ele só prepara o palco, eu vou fazer uma transgressão, hein? Me aguarde, né? Vou fazer uma transgressão, mas a transgressão não aparece, né? E no último capítulo, a transgressão realmente deixa a desejar. Uma transgressãozinha assim, muito chinfrim, né? Que não realmente, mas é porque a pessoa não dá conta, não foi preparada para aquilo, não foi treinada para aquilo. Então isso é um problema, né? Eu me lembro, inclusive, eu tive um caso de um colega lá na Federal. Ele foi fazer a tese de doutorado dele, mas ele escreveu um calhamaço dessa grossura, a tese, né? E sempre preparando o palco, Então, no exame de qualificação, eu estava na banca e ainda falei com ele: ô fulano, né? Você já preparou o palco que chega, né? Dá um jeito aí de falar o que você pensa, né? Pelo menos esse capítulo aqui diz alguma coisa. Eu falei: então tá. Aí quando ele terminou de fazer a tese, o último capítulo em que ele ia fazer alguma coisa, metade do capítulo era a continuação da preparação do palco, né? E o restinho que ficou realmente era uma transgressão mínima, entendeu? Então, realmente, assim, parece que nós não estamos sendo preparados para isso. Por quê? Porque o problema é o seguinte: nós achamos, né, eu não devia ter usado essa palavra, mas a gente é contra o que se chama achismo, né, aqui no Brasil. Porque quando você diz o que você pensa, geralmente você: eu acho isso, eu acho aquilo, né? E em filosofia a gente costuma castrar os alunos bons, porque eles acham alguma coisa e nós não damos a eles o direito de achar, entendeu? Aí tem um nome pejorativo, achismo, né? E além do mais, né, eu já vi muito aluno me dizer isso: mas como que eu vou achar alguma coisa com respeito a Platão, por exemplo? Platão é um gênio, olha o que ele escreveu, quem sou eu para falar alguma coisa de Platão? Entendeu? Então, se a gente está, né, acostumado a elogiar, ou vamos dizer assim, enaltecer, né, um pensador, colocando num altar, fica difícil, né, depois de criar coragem e falar alguma coisa a respeito, né? Então está faltando isso entre nós. Nós somos muito bem treinados para comentar, né? E comentar, quando a gente está só comentando, não está fazendo absolutamente nada de original, tem um sinônimo para isso, que é chover no molhado, né? Então, assim, quanto de filosofia que nós produzimos nesse país que não passa de mero chover no molhado, né? A gente precisava tentar. Não quer dizer que comentar esteja errado, tá? Eu não estou falando aqui, ó, vamos parar de comentar daqui para frente. Não tem jeito de ter uma solução radical nesse sentido, né? O que nós podemos fazer é simplesmente o seguinte: tentar estimular as pessoas a fazer algo além de comentar. Porque o raciocínio que se usa, né, geralmente é o seguinte: que quando você vai estudar filosofia, você só pode dizer que sabe filosofia quando você entendeu corretamente os textos clássicos, né? Eu concordo com isso. Não é como é que você vai saber filosofia se você não conhece os textos clássicos? Mas acontece que o pessoal acha, fica só aí, né? E conhecer filosofia não é só conhecer texto clássico. Você tem que ter coragem, criatividade, né, e capacidade de criar alguma coisa a partir do texto clássico, né? E isso geralmente a gente não tem sido preparado. Agora, o que nos teria... Bom, isso tudo gera, de um modo assim geral, uma espécie de insatisfação entre as pessoas. A gente vê o pessoal fazendo filosofia, mas nunca a pessoa está feliz, inteiramente satisfeita. Eu tenho notado isso, né? Quer dizer, a invisibilidade, o excesso de comentário de texto e uma certa insatisfação, né? Agora a gente poderia perguntar, né, como é que isso aconteceu, né? Como é que nós chegamos a essa situação? Então eu vou pegar alguns fatos históricos que talvez ajudem a compreender. Eu vou remontar ao século XIX no sentido seguinte, né? Primeiro, se vocês compararem o Brasil com as demais colônias latino-americanas, vocês vão ver que o Brasil foi o que teve na pior situação. Os portugueses não deixaram abrir nenhuma universidade aqui durante o período colonial. Nas colônias espanholas havia pelo menos universidade, né?
Então, e tem gente, inclusive, que compara o Brasil com o restante da América Latina em termos de filosofia e fala mal do Brasil, que o Brasil está atrasado. Mas está atrasado porque realmente foi educado para ser atrasado, foi criado dessa maneira. Nós temos que compreender isso e tentar superar essa situação, né? Então, o que aconteceu foi que nós não tínhamos, né, universidades. As primeiras escolas que apareceram no país foram depois da transferência da corte, né? Quando o Dom João VI chegou aqui, abriu escola de cirurgia, depois abriu escola de direito, né? E aí interessante é o seguinte, né? O pessoal que começou a trabalhar filosofia no Brasil do século XIX era médico e advogado, né? Nós temos um grande número de médicos e advogados que trabalhavam em filosofia, né? E por quê? Porque o estudo que eles fizeram, né, os levou naturalmente a ter preocupações filosóficas, né? E o mais interessante é o seguinte, quer dizer, no começo os médicos eram mais positivistas, né, e os advogados mais espiritualistas, etc. e tal, né? Mas com o tempo os médicos acabaram saindo um pouco dessa história e os advogados é que permaneceram. Então, a filosofia no Brasil, no século XIX, ela foi feita, né, assim, muito significativamente por advogados, e no começo do século XX, continuou nas mãos dos advogados. Quando foi que isso se alterou? Foi um famoso concurso para professor, de catedrático, na USP, né, na década de 50, se não me engano, eu não lembro o ano exato. O que aconteceu foi o seguinte: a USP, ela tinha professores brasileiros, mas também tinha professores franceses que foram chamados, né, para ajudar na elaboração do curso de filosofia e tudo mais, e para dar aulas também. Só que teve um momento que vagou uma dessas cadeiras e o pessoal queria que o Cruz Costa, né, que escreveu inclusive um livro sobre a história das ideias filosóficas do Brasil, né, o Cruz Costa, que era um candidato natural. Mas acontece que na época os advogados também mexiam com filosofia, né? E tinha o grupo do Miguel Reale, né, que achou que também poderia se candidatar, né, ao concurso. Então, além do Cruz Costa, apareceram mais uns 4 ou 5 advogados que queriam também, né, disputar a vaga de catedrático na USP, né? E aí isso criou um problema, porque o Departamento de Filosofia resolveu recusar as inscrições dos advogados e aceitar só a inscrição do Cruz Costa, né? Acontece que, na época, o Miguel Reale era reitor da USP, né? E aí, é lógico, os candidatos entraram com recurso, e aí o recurso foi parar em congregação, em conselho universitário, etc. E o Miguel Reale é que deu o parecer. Ele deu um parecer favorável, né? Ele era advogado, trabalhava com filosofia, né? Então ele deu o parecer favorável aos advogados. O Departamento de Filosofia não se conformou e entrou com um recurso que foi parar no MEC, né? E aí no MEC eles ganharam a causa, né? E o argumento foi o seguinte: olha, o advogado, ele sabe parte da filosofia, mas não conhece toda a filosofia. E quem conhece a parte não conhece o todo. Já o filósofo, que estudou, né, filosofia, ele conhece o todo e não somente a parte. Então, para ser catedrático de filosofia, você não pode ser advogado, você tem que ser filósofo, né? Aí o Cruz Costa, né, ficou como único candidato e conseguiu, né, a vaga de catedrático no departamento. Então vocês notem que foi o primeiro momento em que os filósofos passaram a comandar a situação, que até então estava nas mãos dos advogados. Mas isso, assim, se por um lado foi positivo, né, trouxe elementos negativos nessa história. E por que trouxe elementos negativos? Em primeiro lugar, porque os professores da USP, de um modo geral, eles estavam mais à esquerda do espectro político. E o Reale, né, e a turma dele estavam mais à direita do espectro político. E o Reale, inclusive, chegou a ser membro do Partido Integralista, né, que era o nazismo tupiniquim, vamos dizer assim, né? E o Reale foi um mentor intelectual da ideologia do integralismo. Então, o que isso
produziu. Vamos pensar aqui em termos assim, então você tem um viés, né, ideológico para encarar a realidade brasileira. O que um esquerdista, ou quem está à esquerda, diria sobre a existência ou não de filosofia no Brasil, sendo que ela foi praticada principalmente por advogados e não por filósofos, né? Ele diria o seguinte: ó, não tem filosofia nesse país não, não tem nada, isso aqui é uma porcaria, nós temos que começar do zero. O que você diria se você fosse da direita, né, e quisesse, né, avaliar a situação do país do ponto de vista filosófico, ainda mais se você fosse formado em direito, né? Certamente você dirá: não, tem filosofia no país sim. Olha o exemplo aí, né? O tanto de advogado, né, que já fez filosofia nesse país, né? Então, havia um viés ideológico. Não quer dizer que até hoje a gente tenha que usar esse mesmo viés para encarar a situação. Mas esse viés ideológico separou, né, a comunidade filosófica em dois grupos, né? O grupo que estava à esquerda e o grupo que estava à direita, né? O grupo que estava à direita atualmente é representado pela Academia Brasileira de Filosofia, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas que geralmente, assim, quem está do lado da ANPOF ignora a Academia Brasileira de Filosofia, né? E a Academia Brasileira de Filosofia, ela, vamos dizer assim, foi a partir, quer dizer, ela resultou da criação anterior do Instituto Brasileiro de Filosofia, está ligada às escolas de direito, recebe financiamento do Ministério do Planejamento, do Ministério do Exército, faz projetos, inclusive, de pesquisa na área de defesa estratégica e tudo mais, né? Então, assim, é uma coisa que, assim, nós que estamos do lado da ANPOF, nós achamos estranho, né? É um território que não é muito simpático para nós, né? E do lado da ANPOF, né, nós tínhamos então um pessoal assim, mais de esquerda, mas que achava, né, que até aquele momento não tinha havido filosofia no país, né, que assim, o brasileiro, de um modo geral, né, se a gente pegar o que diz o Cruz Costa e muitos outros, né, o brasileiro assim, não tem cabeça filosófica, é estabanado, gosta de novidade, né, então, vamos dizer assim, não dá conta do recado, não tem cabeça especulativa, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que educar, né? Nós temos que formar essa mente inculta e bela para que ela possa um dia fazer filosofia do jeito que presta. E como que a gente faz isso? Vamos ensinar esse povo a interpretar texto de maneira disciplinada, né? Com um vocabulário adequado, né? Fazer esse pessoal aprender primeiro como que se faz filosofia no verdadeiro estilo acadêmico. Depois que eles aprenderem a fazer isso, aí quem sabe a gente pode ainda fazer filosofia, né? O problema é o seguinte: isso começou antes da década de 50 e está até hoje. Então a minha pergunta é o seguinte: nós vamos continuar assim até quando? Né? Até quando nós vamos comentar texto? Será que essa mente inculta e bela já não alcançou um mínimo de condições necessárias para começar a fazer algo próprio, né? E essa é que é a questão que se coloca, né? Então, como eu falei para vocês, né, nós temos esses dois lados e assim, houve uma separação maior ainda entre as duas facções em 1979, quando houve um incidente na USP, na PUC do Rio de Janeiro. O reitor da época era o padre McDowell, né? E a questão envolveu assim, muita gente importante ainda nos dias de hoje na ANPOF, tem gente já aposentada, né? E também o padre Vaz, né? Que é considerado um grande filósofo brasileiro e tudo mais, né? Então, vamos explicar o que aconteceu. Parece, quer dizer, a gente tem uma versão, quem realmente divulgou mais a questão foi o Paim. Ele, inclusive, publicou um livro chamado Liberdade Acadêmica, um debate memorável. Eu até recomendaria que vocês lessem para ter uma ideia, pelo menos, do clima em que a coisa foi colocada. A questão é a seguinte: uma professora dava um curso lá, parece que era de filosofia contemporânea, e então ela fez uma seleção de textos, né? E ela ia fazer uma apostila com aquela seleção de textos para discutir com os alunos. Só que na reunião do departamento, um dos textos era do Miguel Reale, né? E o Reale, vocês sabem, tem fama de direitista, integralista, etc. e tal, e o pessoal achou, não vamos pôr o Reale, não, né?
não dá certo, esse camarada aí, né, não é direitista, não compensa, né? Aí nem sabemos direito se é um bom filósofo. Então, nessa situação, né, a professora que ia fazer isso, né, ela aceitou, mas assim, não gostou. E avisou o Paim, o Antônio Paim, que na época trabalhava na PUC, né? Aí o Paim então botou a boca no trombone, falando assim: olha, isso é um crime contra a liberdade acadêmica, isso é patrulhamento ideológico, não pode, só porque o Reale fala essas coisas, não quer dizer que ele não mereça ser estudado, né? E aí a gente tem que lembrar, né, por exemplo, tem tanta gente que estuda Heidegger, por exemplo, e o Heidegger, né, tem um passado nazista meio obscuro, então, né, por que dois pesos, duas medidas, né? Se pode estudar o Heidegger, por que não pode estudar também o Miguel Reale, né? Então, e o Paim, quando ele começou a levantar a questão, aí ele, né, não perdeu assim, a oportunidade, falou assim: quer saber uma coisa? A culpa disso é do Padre Vaz, né? O Padre Vaz fica ensinando hegelianismo para esse pessoal, e esse pessoal agora fica querendo ser totalitário e querendo aplicar, né, teorias erradas, né, em cima aí do pessoal. Então aquilo criou um ambiente, né, que era assim: o Padre Vaz não podia ver o Paim não podia ver o Padre Vaz, né, e quem estava de cada lado também, né? Eu mesmo, eu tive dificuldade nisso, porque quando eu comecei a estudar filosofia no Brasil, eu me preocupei, eu tentei fazer contato com esse pessoal que já estudou a filosofia no Brasil. Eles estudaram, bem ou mal estudaram, você tem que olhar, mas eu tive que fazer isso pisando em ovos, porque eu tinha medo de que se eu me aproximasse de fulano ou de cicrano, né, algum amigo meu ia achar ruim, porque ia achar que eu estava traindo, né, os ideais da filosofia, ou seja, ela ficou procurando aqueles indivíduos. Vocês sabem, quando você não concorda com o indivíduo, ele não merece consideração, né? Então, isso é um problema, nós temos que sair desse buraco, né? Bom, então, isso criou uma divisão, mas o mais interessante nessa divisão é o seguinte: com raríssimas exceções dos dois lados, nós tivemos sempre comentadores de texto. O pessoal do grupo da ANPOF comenta texto de autor estrangeiro. O pessoal do grupo da Academia Brasileira de Filosofia comenta texto de autor brasileiro. Mudou só, assim, a nacionalidade, mas o comentário continua, né? E talvez porque, historicamente falando, né, toda a modernidade em Portugal foi marcada pela segunda escolástica portuguesa, que foi um retorno à interpretação de textos, principalmente de Aristóteles, né, que era predominante na Idade Média. Então nós já temos uma tradição, e é engraçado que essa tradição, os inimigos dessa tradição em Portugal eram os diplomatas. Os diplomatas eram os únicos que faziam filosofia de uma maneira mais independente, né? E vocês reparem que a coisa semelhante acontece no Brasil, né? Nós temos assim, uma tendência geral de interpretação de texto, e os indivíduos que têm coragem de dizer alguma coisa um pouco mais pessoal são diplomatas, né? Vocês pegam, por exemplo, um Meira Pena, um Mário Vieira de Mello, né? Um Melchior, todos esses indivíduos, né? E parece, então, quer dizer, assim, é muita coincidência